Perfeito. né? E eu acho muito bacana que enquanto você estava contando, eu lembrei de uma aula, né? E fico pensando o quanto, quando a gente olha para a educação e para o currículo escolar, o quanto existe muita escolha política na forma como é dado o conteúdo. Né? Desde quando a gente pensa, o descobrimento do Brasil feito pelos portugueses, os negros trazidos da África para cá, quando na verdade os Sim. negros eles estavam sendo sequestrados, quando os portugueses invadiram terras que já tinham donos, que os indígenas já estavam aqui. Né? E quando a Hum. gente olha para essa questão da abolição da escravatura, eu me lembrei de que naquela época, além das pessoas negras, dos ex-escravizados, eles terem sido simplesmente largados, né, sem nenhum plano, ainda existia o crime de vadiagem. Então, uma pessoa que não tivesse um trabalho, ela podia ser presa por vadiagem, ou seja, eu tiro o trabalho no modelo de escravidão e eu te deixo sem nenhum trabalho, solto por aí, e aí, de repente, eu digo que você tem que ser preso porque você não tem um trabalho. É E completamente ainda quero te diferente, prender por isso, sim. né? E essa lei de vadiagem, a gente vê reflexo, né, dela até hoje. Tanto que o encarceramento, a maior parte da população prisional, ela é composta por pretos e pardos. Ou seja, eu não te dei a oportunidade lá atrás, ainda falei que eu podia te prender por estar na rua, e até hoje eu te prendo por você não ter emprego, por você não ter oportunidade de ascensão. Então, a gente trabalha dentro do Brasil numa incoerência muito forte, né? Você colocou muito bem a pauta dos indígenas. Quando o Brasil... Eu não gosto desse termo que o Brasil foi descoberto, porque o Brasil ele não foi descoberto, né? Ele já Porque existia. já existia. O Brasil já existia, a população indígena já existia. Quando chegaram no Brasil, a gente tinha 60 milhões de habitantes indígenas. E hoje a gente tem 6 mil. Ou seja, foi um Sim. genocídio da população indígena e ninguém fala disso, ninguém trata disso. A gente tem uma riqueza cultural muito grande quando a gente fala dos quilombos. A população ela desconhece o que são os quilombos brasileiros, qual foi a importância dos quilombos na luta da anti-escravista, não reconhece os quilombos indígenas, qual é a importância de se manter a etnia, de se manter a cultura daqueles povos. Então, além de não reconhecer a importância disso, ainda cria leis que não beneficia esses povos, que não beneficia em nada. Quando a gente volta no tempo e a gente pensa, né, quando começou a diáspora negra, porque o Brasil ele é o país que mais tem negros fora da África, né? As pessoas elas às vezes desconhecem isso, mas isso é uma verdade. A Bahia é o estado mais negro, então quando começou a diáspora toda africana, as pessoas elas não, o que fizeram com essas pessoas? Desumanizaram essas pessoas, tiraram essas pessoas de África, trouxeram elas para o Brasil de uma forma totalmente desumana, fizeram com que essas pessoas renegassem suas origens, suas religiões, e incutiram nessas pessoas uma coisa que não era delas. Então, as pessoas elas precisam repensar todo um modelo de sociedade, né? E a gente precisa repensar isso urgentemente. Você até me perguntou na hora que a gente estava conversando, mas o racismo é de agora? Não, ele é, gente, de 400 anos atrás. E é uma pauta mais que necessária. E eu acho que quando a gente tudo isso que a gente está contando, né, e a forma como a história é contada, né, todas essas questões que a gente está trazendo de os portugueses descobriram o Brasil, ou quando você diz que no momento da Lei Áurea abrem-se as portas para a imigração europeia, para a imigração dos japoneses, e criam-se espaços para isso, enquanto todas as pessoas que estavam aqui sendo escravizadas, elas são largadas, eu acho que é muito importante a gente entender que existe uma escolha, né, isso não foi feito ao acaso. Houve uma escolha por parte de quem estava no governo ao dizer, não, eu vou abrir para os brancos e eu vou largar os pretos de lado. Né? Tem uma escolha nisso, isso já mostra o quanto todas as escolhas que são feitas hoje, todas as oportunidades que são negadas hoje, todos os privilégios que são garantidos a uma população branca, eles são escolhas. Né? São escolhas da forma de governo que acontece, são escolhas de deixar de lado toda uma população que, como você está trazendo aqui, são uma maioria, a gente tem um número gigantesco aqui, quanto isso é deixado de lado, né? Alguém perguntou aqui né, 53% se é isso em relação à porcentagem de pretos e pardos dentro da população brasileira.
Sim, nós somos quase 54% da população brasileira. Somos 115 milhões de pessoas. Então, se eu parto desse princípio, que nós somos a maioria da população brasileira, então a gente não pode falar de minorias, de minorizados, né? Porque a gente não é minoria. A gente é minorizado em alguns espaços. E são os espaços de poder. Então, enquanto eu não vejo, eu não tenho referência de pessoas negras, eu não consigo enxergar essas pessoas como médicos, engenheiros, farmacêuticos, escritores, enquanto eu não consigo enxergar, eu tenho essa sensação de que a população negra ela é minoria, mas ela não é, ela simplesmente ela é minorizada, né? Dentro dessa questão de hierarquização de raças, né? Quando eu acho que a minha raça ela é superior a outra raça, aí eu torno o contexto bem mais difícil. Então, é muito importante que a gente sempre traga, dentro de qualquer tipo de debate que a gente fale, tanto do debate educacional, da economia, da saúde, esses recortes raciais. Eles são muito importantes para a gente saber aonde o negro se encontra dentro da sociedade e por que ele se encontra ali. Porque, como eu falei lá no começo, mais do que eu ter certezas, é eu fazer perguntas. Mas por que é assim? Quando eu frequento um restaurante e eu tô lá comendo num lugar bacana, e eu olho à minha volta e eu não vejo pessoas negras desfrutando do mesmo privilégio que eu. Então, cabe a pessoa se questionar, se perguntar o porquê, né? Eu só vejo pessoas negras na posição de servindo, então eu não consigo enxergar essa pessoa em outras posições de poder dentro da sociedade. Então, isso tudo é uma construção histórica, é de lá de trás. A partir do momento que eu achei que os negros só serviam para fazer serviços domésticos, só serviam para fazer serviços subalternizados. Então, a partir desse contexto, a gente vem vindo e chega nos dias de hoje. Perfeito. E é muito importante isso, né? Quando você coloca da gente se questionar, da gente pensar o quanto isso tem origem lá e o quanto isso é mantido. Existe uma manutenção do jeito que tá, porque para algumas pessoas, manter esse privilégio, se questionar sobre esses privilégios e não abrir mão deles é uma escolha muito pensada, né?